E também temos uma informação da diretoria da APPREM. Convidamos os associados da APPREM, depois de encerrada aqui esta atividade, a Assembleia Geral dos Associados da APPREM, com direito, né, a decisões, será aqui na sala onde está sendo realizado o curso do Comprev. Então, todos os associados da APPREM, por favor, a Assembleia a partir das 17h30. Tá? Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor. Também. Ótima atividade. Boa tarde a todos. Dando continuidade, né, às palestras. Agora a gente tem a palestra, os principais pontos a serem observados nos cálculos atuariais. Com a dupla de Andrés aqui, né? A dupla, além de atuários, são dois Andrés, né? André Conde, atuário consultor da Conde Consultoria Atuarial, atua em Previdência e Seguros desde 2004, participa de diversas comissões técnicas do Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, há mais de 16 anos, além de palestrante em diversos eventos e congressos na área de Previdência, está como diretor de Previdência Pública do IBA. Formado em Ciências Atuariais pela PUC, MBA em Gestão de Empresas pela FVG, atua como consultor em entidades de previdência complementar abertas e fechadas, em entidades de regime próprios estaduais e municipais, seguradoras e planos de saúde. Na Conde Consultoria Atuarial desde 2008, atuando como sócio-consultor em Previdência e Seguros. O André Grau é atuário, coordenador da Comissão Técnica de Previdência Pública do IBA e sócio-consultor da Magma Assessoria. Atua em regimes próprios de previdência social desde 2008. Formado em Ciências Atuariais pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, FEA-USP, e é membro do Instituto Brasileiro de Atuária. Com MBA em Regimes Próprios de Previdência Social, atua como consultor em regimes próprios da Previdência Social, estaduais e municipais, e é pesquisador pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Palestrante em diversos eventos voltados a regimes próprios de Previdência Social, participa da Comissão Técnica de Previdência Pública do Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, há mais de 13 anos. Então, vamos lá. Quem é o Conde primeiro? Boa tarde a todos. Nós fizemos uma apresentação sobre geração futura na parte da manhã e vamos fazer agora sobre avaliação atuarial. Como bem colocado, seria interessante ter isso invertido, né? Primeiro avaliação atuarial, depois geração futura, mas tudo bem. A gente consegue complementar aqui isso facilmente, tá? Então, como foi falado, nós somos do IBA, Instituto Brasileiro de Atuária. É uma associação que conta todos os atuários do mercado que trabalham na área de saúde, área de previdência, seguros. E o objetivo do IBA é trazer um ganho social, divulgar as ciências atuariais e ajudar o mercado a evoluir, né? Então, a gente tem um papel social também. Eu e o André estamos lá como voluntários, a gente não tem honorários. As palestras que nós fazemos para o Brasil todo também não tem custo. Então, eu entrei lá como diretor, estou como diretor, e o meu principal objetivo, esse ano que vem, é divulgar mais as ciências atuariais e abrir um pouquinho do como que é o cálculo atuarial, tá? Então, nós estamos fazendo alguns cursos de atuário para não atuário, vamos ter na PPREM, tivemos na ABPEM, vamos ter outros, e esse curso é muito mais detalhado, é muito mais técnico que essa apresentação, porque essa apresentação a gente tem pouco tempo para trazer toda a parte atuarial, tá? E aí eu já faço uma reflexão. Eu tinha montado uma apresentação aqui sobre os pontos da avaliação atuarial e tinha bastante slide técnico. E o André me deu esse feedback. Falou, André, talvez a sua apresentação esteja muito técnica, muitas fórmulas atuariais e tal, e você vai fazer o pessoal dormir. Então, hoje eu acordei 4 horas da manhã e reduzi essa apresentação, cortei algumas fórmulas, né? E vamos ter todo mundo acordado. Mas a parte atuarial é uma parte técnica e a gente vai falar de números, né? Não tem jeito, não tem jeito. Bom, primeiro eu quero colocar aqui, primeiro parabenizar aqui o Tony, acho que ele não está aqui, mas a palestra dele foi muito legal, para quem assistiu.
E tem um ponto legal que eu costumo falar nos cursos, dos riscos atuariais que tem no plano. Então, o plano de benefício tem risco atuarial? Sim. Sobrevivência, invalidez e morte. Sim, sobrevivência, invalidez e morte. Então, esses são os principais riscos atuariais de um plano de benefício. Então, depois que eu aprendi esse sim, eu nunca mais deixei de falar isso nos cursos, porque é fácil você absorver o sim. Obviamente, tem o risco financeiro lá de não atingir a meta atuarial, que o Tony também comentou. Então, se você tem uma meta atuarial e a rentabilidade do seu plano não bate aquela meta, aquilo lá pode gerar déficit. Se superar essa meta, superávit. Agora, meta atuarial, né, você não pode analisar só um exercício. Você tem um longo prazo. Né? Quando a gente fala de cálculo atuarial, o Otoni foi otimista, falou em 35 anos, mas a gente tem 150 anos no fluxo. São 150 anos trazendo a valor presente. Tá? E aí, mais um detalhe. A avaliação atuarial toda são com premissas estatísticas e atuariais. Por quê? Você não sabe quantas pessoas vão morrer, você não sabe se aquela contribuição vai entrar, você não sabe qual que é o crescimento salarial, mas você tem tábuas biométricas para fazer essa estimativa. Né? Você tem bases anteriores de crescimento salarial que você pode projetar um crescimento salarial de uma forma estatística. E por que eu estou falando isso? Porque foi comentado assim, olha, geração futura você não sabe quem vai entrar. Né? Então, como você vai calcular isso? Eu mostrei de manhã que a geração futura, estatisticamente, você consegue provar, até com os testes estatísticos, se o passado está correto. E, obviamente, que você tem que olhar para o futuro. Né? Você tem que ter as políticas de RH e tal. E aí eu rebato novamente o que eu falei de manhã. Se você falar que não existe geração futura, você vai errar. Por quê? Vai ter reposição no ente federativo. Pode ficar 5 anos sem ter, 8 anos sem ter, mas uma hora vai ter. E aí talvez venha de uma vez. Né? Então você tem que fazer a análise dos últimos 10 anos. Eu só queria complementar isso daqui. Então agora vamos entrar de fato na parte do acompanhamento atuarial. Tá? A gente tem a principal lei, é uma junção de tudo que o atuário precisa fazer na avaliação atuarial, que é ali a 1467. Tá? E nela você tem as principais ferramentas do atuário, né? Os testes de aderência, avaliação atuarial, DRA, tudo que a gente tem que fazer. E aí eu destaco aqui um ponto também que o Otoni comentou, mas ele não chegou a aprofundar na avaliação atuarial, que lá no artigo 6869, a gente tem a avaliação atuarial de fato relevante. O que é avaliação atuarial de fato relevante? Você tem uma tabela lá que você usa de imposto de renda. Né? A tabela do imposto de renda caiu. Né? Se houve alteração nisso e você não vai ter mais a fonte de custeio, você poderia fazer uma avaliação atuarial de fato relevante para rever isso. Agora, principalmente, aumentos salariais depois da avaliação atuarial. Então, você recebeu a base de dados, bonitinho, calculou o custo, né, o crescimento salarial, o salário daquele sujeito ali do segurado ativo, ele é utilizado para o custo. Você faz uma evolução até a aposentadoria, calcula benefício e depois você traz a valor presente tudo que você vai gastar. Certo? Se o prefeito, em janeiro, fevereiro, março, for lá e deu um belo aumento salarial para várias classes, sua avaliação atuarial foi para o espaço, porque a base que você usou não estão aquelas pessoas. Óbvio, você tem uma base de 5 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 3 pessoas receberam aumento, tudo bem. Mas tem uma base de 3 mil pessoas, 300, 400 pessoas receberam aumento, a avaliação atuarial de fato relevante e ela é obrigatória. Tá? Porque o custo do plano mudou, né? A reserva matemática mudou, então é obrigatória. E outro ponto que a gente lá dentro do IBA, nós estamos bolando material, é a auditoria atuarial. Né? Então, isso partiu do Tribunal de Contas, ele vem colocando, principalmente o Sarkis aqui, que está sendo auditado para ele coloca lá no relatório dele, não a LDA, né, que é o limite de déficit atuarial, e fazer a auditoria atuarial. A gente, como IBA, está colocando algumas regras para a auditoria atuarial. A gente já tem algumas regras lá na parte de legislação do IBA, uma delas é quando você for fazer a auditoria atuarial, você avisa o atuário, que é o atuário oficial do plano, de uma forma formal. Fala, olha, eu recebi aqui um pedido de avaliação atuarial, nós iniciaremos a avaliação atuarial e, óbvio, que quando você faz a sua avaliação atuarial, uma auditoria, você tem que estar em contato com esse atuário o tempo todo. Porque se ele está lá há 10, 15 anos, ele está usando algumas premissas que talvez ele tenha uma explicação que não esteja no relatório, enfim. Então, a auditoria atuarial você tem que, de fato, conversar com o atuário do plano. Tá? E isso a gente costuma fazer há anos. Tá? Então,
quais são os principais pontos que você tem que observar numa avaliação atuarial, num cálculo atuarial? A gente tem as ferramentas de gestão atuarial. Então, todo o RPPS tem que focar também na parte atuarial, na reserva matemática, no passivo atuarial, né? E a gente vê nos congressos e por aí, todo mundo focando no ativo. Mas, olha, o próprio Ottoni mostrou lá. Se o ativo é de um lado e o passivo é a reserva matemática do outro e tem o mesmo peso, o estudo que os RPPS deveriam ter e a importância da parte atuarial tem o mesmo peso do investimento. Óbvio que tem o mesmo peso, né? Se você fizer uma avaliação atuarial de uma forma desleixada, pode ser que você está muito longe da realidade. Então, a gente tem que observar sempre a boa prática e técnica atuarial. Obviamente, aqui, qual que é a principal matéria-prima do atuário, né? Isso já é falado pelo meu pai, pelos antecessores, há mais de 30 anos. Base de dados. Então, eu não vou ficar falando sobre base de dados, mas ainda continua sendo a matéria-prima e um dos principais pontos de uma avaliação atuarial. Se tiver base totalmente distorcida, você vai distanciar da realidade. Então, ferramenta principal do atuário e para a gestão é a avaliação atuarial. Não tenho dúvida nenhuma, né? E aí, depois da avaliação atuarial, você tem que tratar os resultados da avaliação atuarial. O que aconteceu na avaliação? Deu déficit? Sobrou dinheiro? O custo e o custeio está descasado? Você tem que tratar isso, né? Você tem que verificar o que aconteceu na avaliação atuarial e continuar os estudos durante o ano, né? O estudo a premissa de aderência. Então, a gente está lá na legislação que você tem que aplicar testes biométricos para definir tábua atuarial. Tábua atuarial, você não define se o atuário gosta da IBGE. O atuário gosta da BRN em 2021 porque foi feita lá no Rio de Janeiro. Não. Você tem que verificar o que ocorreu de óbitos, de invalidez, de morte de inválidos naquele RPPS e aplicar a tábua sobre a massa para ver se o que ocorreu era o que você estava esperando pela tábua atuarial. Você faz isso ao longo do tempo e depois você aplica os testes estatísticos para confirmar aquela hipótese, né? Então, obviamente que isso tem que ser de uma forma técnica. Você não pode escolher o mais barato ou o mais caro ou o que você acha o melhor. Tem que ser estatisticamente testado. Assim como o crescimento salarial. O crescimento salarial você faz por métodos estatísticos. Geração futura, né? Mostrei aqui de manhã geração futura. Você consegue fazer isso a olho? Consegue. Mas você tem que aplicar os testes estatísticos para ver se aquela sua hipótese é aderente ou não. Isso para a gente atuar é muito claro, tá? Então, alguns documentos atuariais aqui que a gente tem no relatório da avaliação atuarial, que é o principal, e outros que você pode e deve fazer durante o ano, né? Então, os estudos atuariais, comentei, você tem estudo atuarial de fato relevante, né? Impacto de fato relevante, estudo atuarial para equacionar aquele déficit. Eu discordo que toda a solução do déficit está no DRA, né? Na minha opinião não está, porque quando você elabora o DRA e encontra o déficit, você faz uma média ali de aporte, só que você tem outras formas de solucionar o déficit, né? Ou amenizar ele. Segregação de massa, aporte de bens, tal, e nem tudo isso está no DRA. Então, o que a gente costuma fazer como consultoria? Elaborar um relatório depois da avaliação atuarial e discutir com o ente federativo, com o conselho, né? Qual que é o orçamento para aquele questionamento do déficit, qual que vai ser a solução que será tomada. De repente, ele não tem as regras de emenda constitucional 103, mas você pode fazer e talvez melhore o déficit ou sane parte dele, né? Então, tem várias maneiras de você equacionar um déficit atuarial e, na minha opinião pessoal, nem todas elas estão no DRA. Então, quando o prefeito assina o DRA, ele assina que tem um déficit lá, ele conhece o déficit e tem uma opção de equacionamento, né? Você tem uma opção lá no DRA de equacionamento, mas estão outras. Então, aí você necessita complementar isso de estudo. A aderência das premissas, comentei. A compensação previdenciária, né? Eu e o André fomos lá no Tribunal de Contas de São Paulo, falar com o Sarkis pessoalmente, e mostramos para ele que a compensação previdenciária que está na 1467 não é adequada, tá? E o porquê? Não adianta você olhar o que entrou no passado de compensação previdenciária. Por quê? Porque o sistema ainda é muito lento, você não recebe tudo o que deveria. Então, na nossa opinião, você tem que fazer estudos olhando o tempo do sujeito lá individualmente. Quanto tempo esses caras têm aqui no passado? Por quê? Você pode chegar à conclusão que aquele RPPS tem uma compensação previdenciária de 30%, 40%. Mas você olhou o passado, entrou 10%, está entrando 10% por mês. Pô, mas não é que entrou só 10% que não vai entrar o resto, uma hora vai entrar. Se a gente está falando de fluxo de 150 anos, se você só considerar o passado nessa situação, você vai errar, tá? Essa é a minha opinião, acho que acredito do André também, né?
E nós mostramos isso tecnicamente para o Tribunal de Contas. Falou, Tribunal de Contas, talvez vocês estão um pouco ou muito equivocados nesse assunto. E aí é um assunto que nós vamos tratar com o Alex, mas marcamos vou falando para eles que nós vamos marcar uma reunião lá em Brasília também para tratar sobre esse assunto. E por quê? Porque compensação previdenciária traz um impacto importante para o RPPS e ela tem que ser o mais próximo da realidade possível. Os equacionamentos do déficit, aqui eu falei, a gente elabora todos os estudos de impacto no plano durante o exercício, o estudo de sensibilidade. Né? O que é estudo de sensibilidade? O plano ele tem dois principais riscos quando você faz a avaliação atuarial. O risco biométrico, né? Das mortalidades que você projetou não acontecerem exatamente como você projetou. Obviamente que mortalidade você tem que olhar no longo prazo, estamos falando de 150 anos, então não é porque não aconteceu num exercício, você errou no exercício, que você vai errar em todos. Né? Covid distorceu toda essa parte de mortalidade, nem preciso falar. Então, lógico que a gente errou, mas a gente pretende acertar nos outros exercícios. E assim como o risco financeiro, risco da taxa de juros que eu comentei. Não é que você não bateu uma meta em um ano que você nunca vai bater. Você tem que fazer uma análise de 10 anos, 20 anos, né? Projeções da sua carteira de investimento. Né? Você não pode ficar só olhando para trás na carteira de investimento. Você tem que olhar para frente. Pô, esses títulos que eu tenho aqui, IPCA+, que irão vencer, que eu comprei com um valor bom, quando vencer, quanto que eu vou conseguir recomprar isso? Tem que olhar para o futuro. Né? E nem todo mundo faz esse estudo de investimento olhando para o futuro para definir taxa de juros. Tá? A gente sempre olha, está lá na portaria, que é muito simples, olha o passado, você pega a média dos últimos 5 anos de IPCA+, e depois, se você bater uma meta, você acrescenta 0,15%. Será que esse é o método perfeito? Ou seria o ideal você olhar a sua carteira de investimento e fazer essas projeções olhando para o futuro? Então, tem alguns pontos ainda na parte de investimento e até na parte atuarial que a gente tem que melhorar. Né? A gente tem aqui a LDO, a gente tem um limite de gasto pessoal que a gente tem que respeitar. Essas projeções a gente acaba utilizando receitas do ente federativo. Eu não acho que essa responsabilidade é totalmente do atuário, porque quando você fala de receita do ente federativo, isso foge dos estudos atuariais. Né? É muito mais o orçamento do ente federativo que do atuário. Mas a gente tem facilidade de projeções e acaba projetando isso aqui para os entes federativos. Tá? A nota técnica atuarial, obviamente que você tem que ter uma nota técnica atuarial atualizada, e a nota técnica atuarial serve para outro atuário entender o que você está fazendo. Se um leigo for ler uma nota técnica atuarial, vai ver uma porrada de formulação e não vai entender nada. Você vai olhar e falar, putz, que coisa de louco. Nem vou tentar entender. Então, obviamente, aquilo é feito para atuário, né? Isso não tenho dúvida nenhuma. E o DRA, que é o demonstrativo do resultado atuarial, que nós temos que mandar todo ano. O DRA é legal? É. Mas é legal, na minha opinião, para o Ministério da Previdência. Porque o legal para o participante, para o ente federativo, é o relatório da avaliação atuarial. O relatório da avaliação atuarial, a gente inclusive, determina o que é cada coisa. Você fala assim, o que é valor atual do benefício futuro? O atuário vai lá e explica o que é o valor atual do benefício futuro. Qual que é a premissa do usuário? Ele vai lá e explica a premissa de uma linguagem simples para o próprio segurado entrar lá no site de vocês, baixar o relatório da avaliação atuarial e entender aquilo lá. Tá? Então, na minha opinião, a principal ferramenta é o relatório da avaliação atuarial, ainda, né, para todos. Agora, os outros também são importantes. Se você não fizer teste de aderência e escolher qualquer tábua, pode ser que você esteja longe da realidade. Então, novamente, todos os documentos são importantes, mas o relatório da avaliação atuarial é o mais importante. Inclusive, no relatório da avaliação atuarial, o atuário costuma citar, olha, foi elaborado um teste de aderência, vai escolher as premissas no ano de tal, e a premissa mais aderente foi tanto. Né? Foi essa daqui, foi essa tábua. Aí, quando você pega o relatório da avaliação atuarial, do estudo atuarial do teste de aderência, você vê lá as hipóteses que foram utilizadas, o teste estatístico, se deu aderente, não deu, se aquela hipótese, uma tábua ou outra, você tem que descartar ou não. Lá, obviamente, que isso está mais detalhado. Tá? Eu não vou bater muito nesse slide aqui, porque o Ottoni falou muito, mas é isso que eu falei. A sua obrigação de reserva matemática tem mesmo o peso do seu ativo. É o mesmo peso, ele está em lados diferentes da balança. Se você tem uma reserva matemática que não tem um valor igualzinho do ativo, você está desequilibrado. Pode ser superavitário ou deficitário, mas você está desequilibrado. Então, o relatório da avaliação atuarial, que eu destaco como a ferramenta mais importante, ela tem descrições que te ajudam a entender o cálculo atuarial, de uma forma simples. Inclusive,
lá você tem a descrição da base de dados, o atuário informa se essa base de dados está apta ou não, e quais foram as adaptações necessárias que o atuário utilizou para deixar aquela tábua atuarial apta. De repente, você não tem um tempo anterior do regime. Como você vai calcular o Comprev? Né? Então o atuário tem que explicar lá. Ou veio pessoas com 150 anos. Pô, mas não existe pessoa de 150 anos, né? Agora, tem uma, duas, o que o atuário usou ali para normalizar esse valor? Agora, óbvio, novamente, você tem uma base de 5 mil pessoas, recebe 4 mil pessoas com idade totalmente errada, você vai devolver a base, você não vai fazer ajuste ali que você vai errar. Agora, se tem 5 mil pessoas e recebeu 3, 4, o ajuste está ok. O atuário, na minha opinião, pode fazer que isso não vai gerar grandes impactos no cálculo atuarial. O detalhamento das premissas atuariais utilizadas, as premissas, elas têm que ser discutidas, o atuário tem que explicar o que ele está utilizando e o porquê. Tá? O resultado da avaliação atuarial tem que ser tratado, vai estar lá no relatório da avaliação atuarial. O comparativo das 3 últimas avaliações atuariais, né, relatório de gestão, isso aqui também é obrigatório. A viabilidade do plano de custeio, né, a gente tem o limite orçamentário lá do ente federativo, a gente tem que respeitar esse limite. Em alguns casos extremos, até o André comentou, né, que, pô, e quando estoura esse limite em todas as fases, né? Aí tem que ter um tratamento especial para isso. O ganhos e perdas atuariais é um assunto novo. A gente tem algumas informações do DRA, mas nem sempre a gente tem dados do RPPS para preencher. A gente vai soltar um CPA do IBA tratando sobre ganhos e perdas atuariais para tentar com que todos os atuários tenham esse documento para seguir uma versão IBA, né, do Instituto Brasileiro de Atuário. O estudo de sensibilidade é a conclusão e os próximos passos da avaliação atuarial. Então, quando o atuário realiza a avaliação atuarial, ele fala, olha, você ficou dentro de um limite da LDA, não ficou, você tem um equacionamento de déficit, você pode equacionar assim em 20 anos, você pode fazer uma reforma, isso vai te trazer uma economia ou não, tal. E aí você costuma detalhar isso, como eu falei, em relatórios posteriores. Agora, se o atuário foi contratado só para avaliação atuarial daquele exercício e depois não tem a parte mensal, você perde parte das ferramentas de gestão, não tenho dúvida nenhuma. Porque essa solução vai ser uma solução lá padrão, e quando você chamar o atuário lá para ir lá falar com o prefeito para apresentar soluções, você vai ter que fazer um novo contrato. Né? E se você não fizer e ficar empurrando o déficit com a barriga, isso vai aumentar, e uma hora, como eu falei aqui de manhã, pode tornar um déficit que é impagável. Então, também todo mundo bate nessa tecla, Ministério da Previdência, Tribunal de Contas, o equilíbrio financeiro atuarial. Né? O equilíbrio financeiro atuarial está lá no artigo 40, ele foi reforçado lá na emenda constitucional 103, e é obrigação de todos nós aqui tentar manter o equilíbrio financeiro atuarial. Né? Há uma discussão no mercado que o limite do déficit atuarial, LDA, o qual você deixa de equacionar um pedacinho do déficit, ele vai contra o artigo 40. Mas o limite do déficit atuarial está lá na portaria 1467, pode ser utilizado. Eu falo isso porque, de novo, o Tribunal de Contas de São Paulo está pegando no pé de todos que estão aqui que utiliza limite de déficit atuarial. O atuário gosta de limite de déficit atuarial? O atuário não gosta de limite de déficit atuarial, ninguém gosta. Né? Por quê? Porque na nossa visão, o perfeito seria equacionar aquele déficit à vista, mas não é possível. Então, a gente utiliza ferramentas e aí muitas vezes o cliente pede para usar LDA porque ele não tem condições de equacionar todo aquele déficit no exercício seguinte, não tem orçamento, enfim. Então, a gente acaba utilizando porque está na portaria 1467. Bom, aqui, muito simples, né? O que é o equilíbrio financeiro atuarial? Quando você tem os seus ativos líquidos, o seu patrimônio igual à sua reserva matemática, o passivo atuarial, você tem um plano equilibrado. E você só tem um plano equilibrado se na data da avaliação atuarial você fizesse o aporte lá do dinheiro e equilibrasse isso. Mas automaticamente, na avaliação atuarial seguinte, você ia desequilibrar. Déficit ou superávit, isso é normal. Tá? Agora, quando você tem um ativo líquido que é maior do seu passivo atuarial, essa diferença é superávit. Simples assim. Tá? Quando você tem seu ativo líquido menor que o passivo atuarial, você tem déficit. Isso aqui é muito fácil. Então, qual que é o conceito básico aqui de reserva matemática? Reserva matemática nada mais é que o valor atual do benefício futuro menos o valor atual da contribuição futura. O valor atual do benefício futuro é quando eu preciso, qual que é meu compromisso para pagar aqueles benefícios. Então, eu estatisticamente calculo
quantos anos aquele cara vai ver, qual que é o valor do benefício dele e trago esse valor presente. Então, para o inativo, isso é muito simples, porque ele já tem uma certa idade, você aplica o fator atuarial, verifica qual que é a expectativa de vida dele, veja se ele tem paridade ou não, se ele vai ter crescimento do benefício acima da inflação ou não, e traz isso a valor presente até a data do benefício e depois traz na data da avaliação atuarial. Então, você vai ter ali um compromisso de quanto que você vai ter que reservar para pagar esse valor atual do benefício futuro, né? Agora, obviamente, quando ele é ativo do plano, você tem contribuição para entrar. Então, não é que não tem aquele valor ali que eu vou ficar desesperado, porque a gente vai ter a contribuição. Então, quando você desconta essa contribuição para o ativo, você tem a reserva matemática. É aquele dinheiro que você precisa ter no plano. Depois até trago alguns exemplos um pouquinho mais para frente. Tá? Então, a pirâmide da reserva matemática, ela funciona da seguinte maneira. Quando o participante ou segurado entra no plano, a reserva matemática dele é zero. Por quê? O valor atual do benefício futuro é igual ao valor atual da contribuição futura dele. E conforme ele vai caminhando nessa pirâmide, a reserva matemática dele vai evoluindo. De tal sorte que quando ele chegar no topo da pirâmide, na idade da aposentadoria, ou quando ele se tornar um eminente, que ele já pode se aposentar, a reserva matemática dele, teoricamente, deveria estar completa. Tá? E aí, depois, a reserva matemática é decrescente, porque você vai usando o valor que ele acumulou para pagar o benefício. Simples assim. Então, quando o participante está nessa parte de acumulação no meio aqui da pirâmide, tem contribuição futura, e quando ele chega lá na frente, a contribuição é pequenininha, mas a reserva deveria estar 100% constituída. E a reserva matemática, quando você faz reserva matemática, você faz individualmente, só que o resultado é o valor de todo mundo, é um plano mutualista. O plano capitalizado é um plano mutualista. Você separa professor de mulher e homem? Geralmente não. Né? Então, se você for olhar lá no fluxo atuarial normal, você não tem o professor separado. Você só separa o professor se você vai instituir uma alíquota de contribuição diferente para ele, usando o Fundeb e tal. Então, você faz uma avaliação atuarial com esse professor separado. Mas não é o mais comum. Tá? Agora, e por que você não separa? Porque o plano é mutualista. As pessoas mais velhas são ajudadas pelas pessoas mais novas. As mulheres vivem mais e contribuem com menos tempo. Então, elas são ajudadas por outras pessoas que estão ali no plano. O professor, o custo é muito maior e eles são ajudados pelos demais. Então, o plano é mutualista e o seguro é mutualista. O seguro, quando você faz um seguro de vida, também. Você entra num grupo de pessoas e tem lá uma média de mortalidade, etc. E você também paga isso mutualista. O saúde também. Apesar do saúde você quebrar por faixa etária, o custo ali ele é dividido entre todos. Você tem limites dessas faixas etárias. Você não pode chegar e falar assim, olha, o aposentado gasta 350 vezes mais que a faixa anterior, então eu vou aplicar isso. Não, você tem limites para aplicar. Então você acaba tendo ali o mutualismo também. Tá? Aí quando você traz isso para o fluxo, o valor atual do benefício futuro, o valor atual da contribuição futura e a reserva matemática, você consegue enxergar isso em um fluxo, num plano capitalizado. Né? Aqui eu simplifiquei, mas tem as receitas do plano e as despesas. E a diferença disso daí não é insuficiência financeira, tá? Né, André? A gente falou lá na avaliação, quando você vê lá no fluxo do Ministério, ele faz essa conta e fala, isso aqui é insuficiência financeira. Não, não é, porque você tem o patrimônio. E o patrimônio vai render. E você vai usar o patrimônio. Então, você tem um fluxo do caixa lá com saldo. Esse plano aqui, esse exemplo real, ele só vira insuficiência financeira quando você acaba o seu patrimônio. Né? Isso no plano capitalizado acontece dificilmente. Por quê? Você, quando faz o resultado somatório dessa planilha, você encontra lá o patrimônio dele, a reserva matemática de 860 milhões, e verifica lá que você tem um equacionamento a realizar. E quando você equaciona isso aqui tende a postergar. Né? Obviamente, isso é uma coisa muito tranquila para a gente atuário. Então, a gente vai postergando essa falta de recurso, de tal sorte que a gente não deixa acabar o dinheiro de uma hora para outra. Agora, vejam, novamente, o patrimônio de um plano capitalizado, ele serve para ser utilizado. Então, você deu uma pandemia, perdeu contribuição tal. Tem problema você usar um ano? Usar o que eu digo? Diminuir um pouco o patrimônio e pagar benefício? Não. Ele serve para isso. O que você não pode fazer é ad eterno. Né? Você usou um ano e depois, nos anos seguintes, você vai ter que recompensar isso daí. Agora, ele, na minha opinião, como atuário, ele pode ser utilizado. Não é porque você utilizou um ano que você vai quebrar o plano. Ele é feito para isso.
E aqui a gente entra um pouquinho de reserva matemática, né? Então, como eu falei, reserva matemática, ele é dividido em concedidos e a conceder. Os concedidos são os inativos, né? Os pensionistas, quem está recebendo o benefício. Quando você pega lá o valor atual dos benefícios futuros concedidos de 314 milhões e tira aquela contribuiçãozinha acima do teto, você tem a reserva matemática, que nesse caso é 290 milhões. Para os ativos, vejam, você tem 412 milhões de valor atual de benefício futuro, mas você não precisa de todo esse dinheiro. Por quê? Vai entrar 109 milhões de contribuição do ente federativo, vai entrar 111 dos ativos e ainda tem a compensação previdenciária. E aqui eu mostro que 50 milhões de compensação previdenciária é um valor relevante, né? E se ela for calculada de uma forma igual está da portaria, nesse plano aqui, isso aqui cairia para 10 milhões. Estaria falando em 30 a mais em déficit. Tá? Então é um ponto que eu demonstro para o cliente, né? O André falou que faz isso. O André sempre cita lá o artigo 33, que ele mostra para o cliente e fala assim, olha, a portaria está assim, mas pelo tempo de todo mundo que tem aqui, vocês fizeram recadastramento e tal, o valor é esse. Vocês querem assumir qual valor? Vocês querem assumir isso aqui e ir para abrir com o Tribunal de Contas, ou vocês querem seguir o passado e, na nossa opinião, errar e não ter problema com o Tribunal de Contas? Então, o atuário dá essa opção, né? Ele mostra a realidade das opções. Fala, isso aqui está um pouquinho fora da legislação, mas a gente consegue defender tecnicamente. Você quer defender tecnicamente, quer fazer o default, quer passar lá o normal e ir embora, né? Meus clientes, eu gosto de seguir o mais próximo da realidade. Dá mais trabalho? Dá. Mas talvez se esteja poupando esforços até de questionamento de déficit tal, que não deveria. Mesma coisa a geração futura. A geração futura eu expliquei por que a geração futura é superavitária na parte da manhã e tal. E ele traz um alívio. Agora, se você falar, não existe geração futura, eu não vou usar esse alívio, você vai errar. Agora, o quanto que você vai usar a geração futura? Você tem a legislação serve para isso, para você colocar limites técnicos, como você deve usar, como você faz os testes. Eu mostrei os testes estatísticos aqui que a gente faz de geração futura. Isso é muito claro, na minha opinião, você tem que usar a geração futura e eu sempre defendi isso. Tá? Agora, veja, os cálculos são refeitos anualmente. Se você verificar uma distorção ali, em exercícios anteriores, você pode reajustar o cálculo atuarial. Novamente, não é um ano ou outro que você vai quebrar o plano. O que você quebra o plano é sempre você ter diferença de custo e custeio, sempre você ter déficit atuarial e ficar empurrando isso 20 anos. Aí vai chegar uma hora que você não vai ter dinheiro nem para pagar os benefícios concedidos. Tá? Então, o que a gente fala aqui? Quando você tem um déficit atuarial, né, e nesse caso aqui você tem o déficit de 63 milhões e tem o valor equacional de 72 milhões, então você tem um déficit total de 136 milhões, quando esse valor aqui é maior que a reserva matemática de benefícios concedidos, que nesse exemplo aqui é 290 milhões, você tem um problema. E grande. Por quê? Se você não tem dinheiro hoje em caixa nem para pagar os seus inativos, você tem que se preocupar. Porque a reserva matemática já deveria estar quase 100% constituída. Se você não tiver isso, a gente tem um grande problema. Então, eu acho que é um dos pontos principais que vocês têm que olhar na avaliação atuarial. Pô, meu patrimônio é maior que o benefício concedido? Ufa, um problema a menos. Putz, mas ele não cobre o meu a conceder. Então eu tenho que equacionar. Só que o a conceder, você tem contribuições que irão entrar e esse cara vai demorar um pouco para aposentar. Então você tem um tempo maior para fazer esse equacionamento, resolver esse problema. O melhor equacionamento, todo mundo sabe, é dinheiro, mas nem sempre o dinheiro é possível. Então entra aqueles métodos que a gente tem na 1467, nos aportes, aporte de bens, segregação de massa, que não é bem um equacionamento, tem que ser avaliado e acompanhado, enfim, todos aqueles métodos que a gente conhece. Então, a figura do cálculo atuarial. Então, o cálculo atuarial, você determina lá a reserva matemática, verifica se o plano está equilibrado ou não, só que tem um outro ponto muito importante no cálculo atuarial, que é o custo do plano. Quanto que aquele plano custa atuarialmente, né? Então, o atuário vai lá, verifica lá a parte das contribuições, verifica o valor atual do benefício futuro e acha um custo sobre a folha. Então, suponhamos que o atuário verificou que aquele plano lá, o custo é 45%. Só que o custeio na lei, né, o plano de custeio, recolhe 40% e não os 45%. O que isso quer dizer? Que anualmente eu vou ter um aumento de déficit por conta do custo, né? Eu não estou recolhendo a contribuição que eu preciso. Então, esse 5% é uma diferença que vai piorando o déficit. Então, esse ponto do custo e custeio, na minha opinião, é muito, muito importante. E quando isso acontece,
nos relatórios a gente coloca, olha, o custo e o custeio está descasado, você tem que aumentar aqui a alíquota de contribuição normal. Né? Por quê? Porque contribuição normal, você olha o futuro, você olha o custo e o custeio. Então, mexe na contribuição normal. Isso não é déficit. Equacionamento de déficit, a alíquota suplementar, é passado, o que aconteceu. Né? Você não conseguiu, por algum motivo, cumprir todas as premissas e bater sua meta, ou teve descasamento de mortalidade, ou não teve os repasses, enfim, você tem um déficit, tem que resolver o déficit passado. Custo, custeio, olhando o futuro. É contribuição normal, na minha opinião. E aí, obviamente, que você tem que tentar casar isso. Não adianta você equacionar o déficit, resolver o problema e deixar isso descasado. Isso vai continuar te gerando déficit. Então, o custo e o custeio, ele tem a mesma importância do patrimônio da reserva matemática que eu falei. Se isso estiver descasado, estiver desequilibrado, vai te trazer problemas futuros. Agora, quando o custo do plano é um pouco maior que o plano de custeio, você recebe mais contribuição do que o custo, isso pode até te ajudar para o futuro num equacionamento de déficit. Esse déficit pode ser pago um pouco mais cedo, por quê? Porque tende a sobrar o dinheiro aqui. Agora, vejam, o custo do plano é um assunto complexo. A gente apresenta um pouco mais sobre isso no curso de atuário plano atuário, mas o custo envolve um método de financiamento. Né? O que é o método de financiamento do benefício? Quando você vai comprar um imóvel, você pode pagar esse imóvel à vista. Nem sempre é possível. Você pode pagar pela tabela price, pela tabela saque. O que quer dizer? Você pode começar com contribuições maiores e diminuindo, né? E trazendo aqui para a área atuarial. Você pode ter contribuições niveladas ou você pode começar com contribuições menores e isso aumentando ao longo do tempo. Isso está lá no método de financiamento, é o tal da idade de entrada, o PUC, crédito projetado, o método ortodoxo. Então, quando você vai fazer essa avaliação atuarial e determinar esse custo, seria interessante você discutir isso com o atuário de vocês, para entender qual que é o método que ele está utilizando e se aquele custo do plano tende a aumentar ou não ao longo do tempo, conforme o plano vai ficar maduro. Por que estou falando isso? Porque se você tiver uma sobra aqui de dinheiro, e se você está num método, por exemplo, no crédito projetado, que ele tende a aumentar com o tempo, não reduzam a contribuição normal, porque uma hora você vai precisar dela. Tá? Então, essa é a dica. E aí, eu venho para o exemplo aqui de reserva matemática. Ora, se eu preciso pagar 4 benefícios de R$1.000 cada, R$4.000, as contribuições eu preciso arrecadar. Esses R$4.000, nesse exemplo, eu estou arrecadando R$1.000 por mês. 4.000 menos 4.000 é zero. Equilíbrio financeiro, isso aqui é reserva matemática. Alguém tem dúvida aqui o que é reserva matemática? Pronto, vocês já podem calcular a reserva matemática do plano de vocês. Já como é simples, né? Só que esse exemplo bobinho simples, ele começa a complicar. Por quê? Aí a gente tem todas as premissas atuariais. Você tem a rentabilidade, os juros que você traz a valor presente, as pessoas que vão morrer, o crescimento salarial. Então você tem todas as hipóteses da avaliação atuarial que impactam na reserva matemática, impactam nesse cálculo. Eu trago aqui a premissa da taxa de juros, né? Que é uma das mais importantes. Inclusive, a premissa de taxa de juros, ela impacta muito mais no cálculo atuarial do plano capitalizado do que tabular atuarial. Aí por quê? Porque nesse exemplo, a gente utilizou aqui o 6% de taxa de juros, um pouquinho que está um pouco acima do mercado, mas a gente queria mostrar aqui que para pagar os 4 benefícios de R$4.000, você não precisa de R$4.000, você precisa de 3.673. Por quê? Porque parte desse dinheiro, que é esses R$56, 110, 160 e 326, ele vai vir do mercado financeiro. Né? Você vai ter essa economia no cálculo atuarial. Então, quando você traz isso a valor presente, fala, olha, eu não preciso de R$4.000, eu preciso de 3.673 porque eu vou conseguir isso aqui no mercado financeiro. Né? Agora, e se você não conseguir? Se a rentabilidade for menor, vai faltar dinheiro, obviamente. Se for maior, vai te ajudar ou sanar déficit ou ter superávit. Isso é muito simples. Esse é um exemplo banal, 4 pagamentos de R$1.000, mas quando você multiplica mesmo esse exemplo simples para 10.000 pessoas, a gente fala que a folha 10 milhões, e aí você também não precisaria de 40 milhões. Com 36.730.000, você pagaria o benefício dessas pessoas, 10.000 pessoas, se todas fossem R$4.000. Então você teria uma economia aqui de 3,2 milhões. Né? Simples assim. Então, nesse fluxo de pagamento de benefício, olhando lá só o concedidos, automaticamente você já vê aqui que tem uma economia atuarial na reserva matemática, que você está contando lá a parte de juros.
Quando você traz isso para a parte atuarial, o que o fator atuarial das tábuas e que o atuário usa nas comutações ele faz? Ele alinha a taxa de juros que você está utilizando com o fator da probabilidade daquela pessoa falecer. Então, nesse exemplo aqui, eu começo com 60 anos. Uma probabilidade de uma pessoa de 60 anos falecer é 99,28%. Por quê? A gente tem 10 mil pessoas de 60 anos no primeiro momento, suponhamos que é do sexo masculino, só que 72 vão falecer. Né? Então, para que eu vou guardar dinheiro para pagar para todo mundo se 72 pessoas vão falecer? Então, eu posso ter essa economia dos 72 pessoas. Agora, essa economia de 72 pessoas, ela vai depender da tábua atuarial. Depende da tábua que você utilizar, né, que você fez o teste de aderência, isso aqui pode ser 72, pode ser 76, pode ser 80, pode ser 40, e isso traz economia diferente, obviamente. Tá? E aí, vejam, num grupo de 10 mil pessoas aos 60 anos de idade, eu vou terminar com 9.726, nesse exemplo aqui muito simples. Então, eu vou ter também uma economia. Né? Eu vou ter uma economia aqui financeira. E essa economia financeira faz com que... a atuarial financeira. Então, a minha economia financeira só era 3,2, e quando eu coloco a parte atuarial, eu economizo 3,6. Né? É uma diferença muito grande entre eles? Não. A economia financeira, demonstra aqui, a taxa de juros é muito mais impactante que a atuarial. Né? A atuarial eu economizei quanto aqui? 400 mil? Né? Só a financeira eu economizei 3,6. Então, vejam, alterações de taxa de juros da meta atuarial, elas sempre impactaram e vão impactar mais que tábua atuarial. Isso só vai deixar de ser verdade absoluta quando minha taxa aqui de rentabilidade cair para 1%, 0,5%. Mas eu acho que a gente está um pouquinho distante desse cenário. Né? A gente tem IPCA mais 7,8, IPCA mais quase 8 aí no mercado. Então, a gente está muito distante ainda de ter reduções de rentabilidade e desconto atuarial. Obviamente que eu entendo que a gente vai ter essa redução, a gente não vai conseguir ficar oferecendo, o governo vai conseguir ficar oferecendo dinheiro a IPCA mais 8, a 7 e pouco a vida toda, né? Mas então isso tende a cair. Isso já chegou a 3% no passado, e eu acho que tende a ir para esse rumo de 3%. E aí, se você for fazer um estudo atuarial, você poderia fazer estudo atuarial, pô, legal, minha taxa aqui é 5,15. E se essa taxa cair para 4, o que acontece com a minha reserva matemática? O que acontece? O impacto vai ser gigantesco, mais de 25%. Tá? E aí, você vai ter um estudo ali, projetando um déficit que você não tem hoje, mas poderá ter. Tá? Então, é interessante você fazer estudos como ferramenta atuarial de taxa de juros e tábua de mortalidade. Né? Isso é muito fácil para o atuário fazer. Né? E aí, adicional essas premissas de... Deixa eu ver o tempo aqui. Adicionar essas premissas de taxa de juros e de tábua atuarial, a gente tem o crescimento salarial. O crescimento salarial também é calculado estatisticamente. Você verifica qual que é a evolução das pessoas, dos segurados ativos que estão no plano. Você consegue, de um estado robusto, por exemplo, a gente faz estudo lá do estado de São Paulo. A gente tem 1 milhão de vidas. Lógico que eu consigo separar isso por cargo. Né? Os militares eu separo. Né? Dependendo do cargo eu consigo separar, porque tem crescimentos salariais diferentes. Tá? Então, eu consigo fazer em grandes massas o crescimento salarial diferente. Assim como premissas de aposentadoria. As premissas de aposentadoria, eles são individuais. A geração futura fez a reforma para a emenda constitucional 103 e a geração atual não. Qual que é o impacto disso? Era 60 anos de idade, aumentou para 65 anos. É 5 anos de diferença. Não são 5 anos. 5 anos de contribuição, 5 anos a menos pagando benefício. Lógico que vai dar um impacto diferente. Então, o tempo também, ele conta ali para você ver qual que é a contribuição daquelas pessoas, né, com quanto tempo ele vai receber benefício, e isso impacta no cálculo da reserva matemática. Probabilidade de invalidez. Tem pessoas que irão se invalidar no meio do caminho. Né? E essas pessoas que vão se invalidar, a probabilidade dela morrer quando ela é inválido é muito maior que um ativo normal. O atuário coloca. Então, por que eu vou guardar dinheiro para um cara que vai morrer, inválido? Eu não vou pagar o benefício desse cara, então eu preciso guardar. Agora eu tenho que guardar para pagar o benefício de invalidez. Então o atuário calcula uma reserva matemática para a pessoa que entrou em invalidez. E a expectativa de vida dela, obviamente, é diferente do normal, como eu falei. Tá? Pensão. Tem a reserva de pensão. Por quê? Você tem a probabilidade de 2 vidas.
O que é a probabilidade de 2 vidas? O primeiro falecer e deixar para o segundo. O segundo é um cônjuge, né? E geralmente quando é homem, o cônjuge é um pouco mais novo. E você tem que guardar dinheiro para esse fato. Se falecer o principal, eu guardo um valor para reserva matemática de inversão em pensão para essas pessoas. O que eu posso destacar aqui como alerta na avaliação atuarial é que alguns atuários calculam um método de financiamento que eles não fazem cálculo de reserva matemática para reversão em pensão e invalidez, tá? E aí ele só constitui reserva quando o caso acontece. Então acontece, ele verifica com a expectativa de fazer reserva. Mas ao longo do tempo ele não faz essa reserva matemática. Então alguns planos que a gente, como atuário, segundo a opinião PE, fala, olha, a gente achou aqui 50 milhões a mais da reserva matemática, 100 milhões a mais da reserva matemática. Por quê? Porque a gente calculou aqui para a reversão em pensão por idade de entrada, que é o método de financiamento do benefício que eu comentei. E isso gera um valor na reserva matemática a mais. O atuário anterior está errado? Não está, porque a 1467 permite isso. Mas isso foi discutido? Foi discutido com a RPPS? Ele tem essa informação que falta uma partezinha da reserva matemática? Não sei, mas isso a gente tem que ficar de olho, tá? A paridade e o crescimento de benefício, né? Isso aqui a gente já falou há muito tempo. Isso aqui você encarece um plano de previdência. O reajuste dele muitas vezes é acima da média do crescimento salarial, acima da média da inflação, e aí ele custa mais, obviamente. E a geração futura, né? Geração futura a gente comentou aqui bastante na primeira reunião, e é uma ferramenta aqui de avaliação atuarial, que a gente tem que observar, tá? Bom, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Novamente, a gente tem um curso de atuária para não atuário, inclusive que eu detalho um pouquinho mais da reserva matemática, mostro a formulação da reserva matemática, falo o que é X, o que é PX, falo das probabilidades de morte. Só que eu entendi que, até com o feedback do nosso amigo André, que não era o caso de trazer esses detalhamentos agora, porque a gente tem pouco tempo e essas premissas costumam surgir várias dúvidas, perguntas, e a gente acaba abrindo Excel para explicar tal, e não daria tempo para a gente detalhar a reserva matemática. Mas o meu papel aqui era trazer o que é uma reserva matemática, mais ou menos como que calcula ela, e quais são as importâncias das premissas de uma avaliação atuarial. Então, quando vocês forem verificar a avaliação atuarial, se vocês observarem esses pontos que eu comentei, já vai ser de grande ajuda para entender uma avaliação atuarial e discutir isso com o atuário de vocês, né? Acho que nada mais justo do que chamar o atuário de vocês para explicar todas essas premissas, como ele chegou no resultado, quais são os impactos, etc. Vou passar a palavra para o André aqui, que vai complementar aqui toda a apresentação. André, obrigado. Primeiramente, agradecer aqui na figura do Thiago, a PEPREM, né, por esse espaço concedido ao IBA. Temos nós dois aqui, né, diretor e coordenador, a missão de desmistificar a atuária, né? Eu, Grau, ele, Conde, né, como eu disse de manhã, ambos Andrés, né? Vou contar um detalhe para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco, né, o que aconteceu aqui. Nosso amigo aqui, ele veio aqui para Campos do Jordão num carro de 500 cavalos, né? Subiu essa serra aí a 200 por hora, e acho que ele está nessa mesma velocidade. Descarregou para vocês aqui um curso de 4 dias, né, que originalmente são 480 slides, né, o curso de atuária para não atuários, né? Inclusive estaremos em Brasília lá em junho, já está acertada a data, dando esse curso para a Tricom, né, a Associação dos Tribunais de Contas. Daremos uma versão mais reduzida no próximo, né, congresso lá em Águas de Lindóia, é isso, né? Já o Daniel também já definiu. E na ABPEM também foi dado lá em Florianópolis, né? E vai ser dado em Foz do Iguaçu, não sei quem de vocês, né, vai estar lá. E eu, como tenho um carrinho um pouco mais humilde, né, vou tentar colocar para vocês, né, com a devida permissão aqui do meu chefe, de uma forma mais calma, mais tranquila e mais resumida, né? E de fato, eu tenho 3 observações para fazer, né? Quais os principais pontos da avaliação atuarial, né, do ponto de vista, acho que de vocês, gestores principalmente, né, e conselheiros, né, o presidente, o superintendente ali e o conselheiro, o que vocês devem verificar, né, na avaliação atuarial. O primeiro deles é, de fato, se vocês tiverem a oportunidade, se matriculem no curso, né, porque vocês perceberam, né, acho que a primeira coisa que fica clara é que a matéria é bastante densa, né, tem bastante conceito, né, de uma forma mesmo o resumido, né, ainda fica bastante completo, né.
E os outros 2 pontos, né, talvez seja um pouco repetitivo aqui para quem assistiu à reunião, né, a nossa palestra de manhã, né, volto a invocar lá o artigo 33 da portaria. O nosso antecessor aqui, o Otônio, também citou o artigo, acho que ele não falou o número, mas, né, que é aquele artigo que define que os representantes do ente, né, prefeito, vamos colocar a figura dele, os representantes da unidade gestora, do Instituto de Previdência, e o atuário devem, em conjunto, decidir, né, quais as premissas atuariais. O André, né, apresentou para vocês uma vasta lista aí de premissas, melhor se adequam aí à realidade, né, da massa de segurados de vocês. Então, o que vocês podem fazer diante lá da avaliação atuarial, né, não só quando recebem a avaliação, mas ainda participando do processo de construção da avaliação, né, de fato discutir as premissas. Está bem claro. Hoje, na verdade não só hoje, tem se falado bastante da geração futura, né, que é a novidade, que não é não tão nova assim, mas está aí agora com a 3811. Né, é adequado para vocês? Não é adequado? Né, foi colocado aqui de forma um pouco tensa, né, André, para a gente fica um pouco tenso, né, como atuários, né, tipo, que a geração futura não é uma coisa, seria uma mágica, talvez, né, enfim, vocês têm toda a condição de olhar, né, o quadro de servidores de vocês e minimamente saber se está existindo geração futura ou não, né, ou seja, se nós não temos concurso lá há 15, 20 anos, de fato, talvez não seja interessante a gente, né, usar lá nem os 50% que foram permitidos aí de cara pela portaria. Né? Mas, né, o principal não é se é certo ou se é errado, o principal é que vocês, gestores, tenham essa noção dentro da massa de segurados de vocês e que vocês participem, né, desse processo. E isso vale não só para a geração futura, como, né, o André muito bem colocou aqui, o Comprev, né, a compensação previdenciária. Né, nós temos institutos mais novos, né, criados aí 2011, 12, 15 recentemente aqui, acho que não vi o pessoal de Valinhos aqui, Valinhos foi criado em 2015, né? Não faz sentido a gente olhar para a portaria diz que o Comprev é 5%, vamos usar 5% de Comprev para um município que contribuiu, né, na sua totalidade ali do quadro de servidores para o INSS até 2015. Né? A avaliação não serve para nada. Né? Na verdade, pode até ser entendida como um instrumento de renúncia de receita. Aquela contribuição toda destinada ao INSS nós vamos ignorar e vamos dizer que existe um déficit atuarial e que a prefeitura, né, o prefeito lá tem que determinar um plano de amortização para resolver esse déficit. Né? Então, cabe a vocês, né, vocês têm condições, não é nada muito técnico isso de dizer, olha, 5%, né, de Comprev não é adequado para a gente. Precisamos, né, o atuário precisa trazer uma solução mais adequada. Né? E isso pode ser feito, crescimento salarial, enfim, toda a lista, né, de premissas aqui que foram colocadas, vocês têm condições, né, de saber o que está sendo usado e dizer se vocês concordam ou não dentro da realidade da massa de segurados de vocês. Né? E aí, vocês já percebem que a avaliação atuarial não pode ser a mesma avaliação atuarial para vários municípios. Cada município tem que ter, né, a sua própria avaliação atuarial. E isso, né, passa por um processo, né, dado aí o tempo que nós temos, até para fazer as contabilizações, né, das provisões matemáticas, atender lá o ODESP e tal, é muito curto. Né? Por isso que, se vocês, né, entendem que querem cumprir todas as regras lá da 1467, não cabe mais contratar uma avaliação atuarial ali em fevereiro. Né? Em fevereiro você faz um contrato para fazer uma avaliação atuarial para entregar o DRA até 31 de dezembro, né? Desculpa, de março. Faz-se necessário uma assessoria de fato, né, que faça, né, e essas discussões sejam feitas aí ao longo de todo o ano, né, para preparar a avaliação atuarial do ano seguinte. Né? Então, eu acho, né, que, claro, nós temos toda a complexidade que o André muito bem colocou aqui da avaliação, mas é bastante simples, né, que vocês tenham ciência de que essas premissas existem, que elas influenciam e muito no cálculo atuarial e que elas devem se adequar à realidade de vocês. Isso posto, o atuário vai fazer a avaliação atuarial e aí vem a segunda parte, né, do acompanhamento, quase que uma fiscalização de vocês, principalmente para quem é do conselho aqui, né, é lá no final. Né, o atuário fez
a avaliação agora, no começo do ano, base 31 de dezembro de 2024, fez projeções para 2025. Né? Ele tem lá, na avaliação atuarial, no fluxo atuarial, foi bastante falado do fluxo aqui hoje, qual a previsão de receita que o atuário fez para 2025, qual a previsão de despesa que o atuário pôs lá na avaliação para 2025. Né? Cabe a vocês, isso está, de certa forma, naquele relatório da gestão atuarial, né, para quem tem progestão, né? Não sei quantos de vocês aqui pegam aquele relatório, analisam, esmiuçam, né? Aqui eu forço, né, até que preencham para que a gente compare junto. Vocês precisam comparar se o que o atuário projetou condiz com aquilo que foi realizado, certo? Só isso, simples assim, vocês já eliminariam grande parte do problema das avaliações atuariais. Porque facilmente você identifica que, né, você não sabe por quê, que é bem complexo, mas você sabe que alguma coisa ali não está batendo. Né? E, né, sem comentar onde aqui, nós já encontramos, né, nas auditorias que o André citou, que a gente também faz, diferenças, claro, num ente federativo muito grande, de 800 milhões de reais no ano. Né? Entre a projeção das receitas e as despesas, somando despesas e receitas, 800 milhões de reais de diferença entre o projetado e o realizado. Né? Certamente tem ali erros nas premissas que facilmente vão ser identificados. Né? Então, se vocês participam do processo de instrução da avaliação, ou seja, quais as premissas, cumprindo lá o artigo 33, né? Quais as premissas que melhor representam a nossa realidade, e lá no final, depois de passado esse ano, verificam se aquelas premissas escolhidas de fato se traduziram em resultados aderentes à realidade que foi realizada ali, a gente está no caminho certo. Né? Agora, se tem uma diferença muito grande, aí cabe vocês, né, chamar o atuário, vem aqui, né, vamos tentar entender o que está errado aqui. Né? E muitas vezes, se vocês, né, começarem a fazer isso, vocês vão perceber que geralmente, né, a avaliação atuarial ela é mais conservadora, né? Ela é mais cara, né, do que a realidade. Né? Exatamente porque existe uma tendência ali na portaria, né? Já falamos do Comprev ali, usou 5% de Comprev, a chance de estar subestimado é bastante grande. Né? E tem outras premissas ali também que tendem, né? Esses 800 milhões de reais era para mais. Né? O déficit estava o dobro do que nós encontramos e a justificativa era exatamente que estava sendo colocado na avaliação atuarial 800 milhões a mais por ano. Né? Então, acho que bem simples, né? Existe, né? O André bem colocou aqui para vocês, existe uma complexidade por trás. Né? Façam o curso, acho que, né, vale a pena vocês se aprofundarem cada vez mais, participarem cada vez mais, né, dessa discussão. Mas o simples cumprimento lá do artigo 33 e essa fiscalização, né, dos resultados da avaliação já vai dar para vocês, né, bastante clareza ali do que de fato a avaliação atuarial está apresentando. Né? Nós até 5h30, né? Eu procurei ser curto, eu sabia que ia ser bastante longo dele. Né? Vou deixar aqui aberto para perguntas. Eu sei que ficou bastante gente que tinha levantado a mão na reunião, né, na palestra de manhã. Então, eu não sei se o Thiago vai. Fiquem à vontade para... Só um detalhe aqui. Posso fazer a primeira pergunta? Vocês acharam muito técnico o que eu coloquei ou vocês conseguiram absorver? Eu não quero confete, eu quero a realidade. Porque se vocês falam assim, André, é muito técnico, a gente não entendeu nada. Na próxima vez, eu trago mais exemplos simples e tal. O que vocês acharam? A quem achou muito técnico, levanta a mão. Complexo. Bem complexo. Mas deu para absorver o que é reserva matemática, os impactos? Pô, legal. É isso que eu precisava. Então a gente está aberto aqui a pergunta de vocês. Fiquem à vontade para perguntar. Esse aqui. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Novamente, né, eu participei da exposição de vocês de manhã. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou de São José do Rio Preto. Né? Mais uma vez, parabenizar pela exposição. É densa, tem conteúdo, né, e não acredito que a dificuldade de absorção
é bastante pequena. Deixa eu falar uma coisa, assim, a atuária, ela não é uma ciência exata, né? E, portanto, né, existe um modelo, né, de previsão de futuro e, como todo modelo de previsão de futuro, ele, né, pode ou não se concretizar. Legal. Mas se não é uma ciência exata, pelo que eu li, eu não sou atuário, não teria, né, essa obrigação, mas assim, pelo que eu pude ler e entender, inclusive em cursos, né, enfim, é possível, a atuária oferece a acurácia, né, a possibilidade de você medir aquilo que foi projetado com aquilo que de fato aconteceu. Tá. Onde que a gente encontra isso? Na minha modesta opinião, né, é no demonstrativo de ganhos e perdas atuariais. Qual o problema, né? E aí eu parto para não incomodar nenhum outro RPPS, eu parto do meu, né? O que nos é apresentado como demonstrativo de perdas e ganhos atuariais é incompreensível, né? Não dialoga com a realidade. E desde que foi contratado essa empresa, que eu não tenho nada contra, né, pelo amor de Deus, né, só estou apenas destacando um detalhe, né? É sempre usado uma mesma expressão quando a gente vai ver no estudo atuarial, né, essa temática, né, de que houve ajuste entre o que foi projetado e o texto é o mesmo, é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Isso desde 2019. E aí o déficit pode ter subido, pode ter diminuído, o texto é o mesmo, né? Não muda absolutamente nada. Então, assim, eu estou falando tudo isso para chegar onde, né? O IBA, ele precisa, de alguma forma, né, jogar luz sobre essa questão. Porque, claro, tem outras variáveis que a gente pode tentar observar aí e fazer acurácia, né? Porém, né, eu entendo que, e aí é uma opinião muito particular, né, evidentemente vocês podem discordar, mas eu acho que essa questão, né, do demonstrativo de ganhos e perdas atuariais, ele devia permitir uma leitura para nós que não somos atuários, né? Então, se houver, né, esse entendimento, né, e possivelmente, né, o IBA tomar alguma iniciativa nesse sentido, eu acho que seria muito proveitoso. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, obrigado pela pergunta, né? De fato, nós estamos agora, né, a prioridade lá no nosso CT, né, que é o Comitê Técnico, nós temos os nossos GTs, que são os grupos de trabalho, né, e a prioridade máxima lá é, de fato, né, o IBA vai produzir um material especificamente sobre o relatório de ganhos e perdas, né? A gente quer criar algo que seja padrão, né, que seja modelo e que funcione, né, exatamente para cumprir essa função, né, que é a leitura, né, do cliente final ali, né, de quem vai de fato consumir a avaliação atuarial, que são vocês, né, os gestores, né, do que de fato está acontecendo, né. Mas a parte do relatório, do modelo, de como isso deve ser feito, né, é exatamente aquilo que eu coloquei agora com relação a vocês fazerem, né. Lá no próprio DRA tem lá uma seção que é o esboço ali de um relatório de ganhos e perdas, onde tem lá um estratificado ali de receitas e despesas que faria o comparativo entre o que o atuário projetou e o que de fato se realizou, né. Nós temos muita dificuldade de preencher aquilo, quase 1% dos DRAs tem aquilo preenchido de fato, né, porque demandaria que vocês analisassem, passassem para a gente, né, e aí colocassem lá, enfim, também nesse GT está se sendo discutido algumas possibilidades, inclusive com relação, fizemos uma sugestão para a Secretaria de Previdência, né, agora não é mais Secretaria de Previdência, é o DRPPS lá, né, para que
pudesse o próprio sistema lá do DRA puxar esses dados, essas informações do realizado, dos outros demonstrativos, porque você tem lá, né, da IR, da IPR, que facilmente ali, fazendo só uma programação, né, cadê a inteligência artificial que falaram, né, que ia tirar lá os empregos, né, com a inteligência artificial facilmente a DataPrev conseguiria fazer isso, né, puxar lá, e ali nós já teríamos um comparativo, né? Esse comparativo é basicamente o que nós precisamos saber. Existem algumas, né, nuances aí do ganhos e perdas, né, principalmente quando se trata da norma lá, da NBC TSP15, enfim, né, tem alguns detalhes, mas acho que o básico, né, o básico mesmo é essa comparação entre o que foi projetado e o que foi realizado, né? Aí, sem entrar especificamente no teu atuário, quem que é lá, enfim, cabe a vocês, né, enquanto conselho, enquanto gestores, pedirem para que ele explique, né, exatamente quais as mudanças, né, que levaram aquele aumento do déficit ou aquela diminuição do déficit, né. E aí, né, se você tem lá uma assessoria atuarial, né, e não simplesmente contratou uma avaliação atuarial, você pode pedir para que ele ali, né, talvez até alguns sistemas, acho que o do André também, o meu sistema permite que a gente faça a avaliação, né, em tempo real ali, com uma reunião, né, a gente facilmente mostra para você, olha, a premissa do ano passado era essa, agora mudou para essa. E se a gente fizer a avaliação com aquela premissa, nós temos um resultado mais parecido, né? E assim a gente constrói premissa por premissa o resultado, a ponte entre o resultado que nós tínhamos no ano anterior e o resultado atual, né? Por exemplo, a geração futura, isso foi feito de forma compulsória, né? A portaria ela exige que nós apresentemos o resultado sem a geração futura e o resultado da geração futura. Quando você compara o resultado do ano passado, você tem que comparar o resultado sem a geração futura. E aí você vê que a geração futura geralmente diminuiu no déficit atuarial, está ali isolado e a gente consegue demonstrar, olha, a premissa contribuiu com esse valor, né? Então, assim, cabe vocês questionarem o atuário para que ele mostre, né, premissa por premissa, se for preciso, como que saiu de um resultado para o outro, né? Eu não entendi bem aonde está escrito. Às vezes tem algum parecer lá no DRA, né? O André colocou isso de forma sublime aqui, né? O DRA ele ainda tem alguns defeitos ali, já melhorou muito, né? Um elogio até à Secretaria de Previdência, mas ele tem alguns vícios ali ainda que precisam ser corrigidos e nada substitui o caderno de avaliação atuarial. No caderno de avaliação, onde você falou, né, que está escrito sempre a mesma coisa, for no DRA, até dou um desconto lá para o atuário, mas no caderno de avaliação atuarial dele, precisa estar ipsiliter ali descrito o que aconteceu, né, principalmente no parecer atuarial. Então, assim, cabe a vocês, né, vocês gestores, conselheiros e gestores, a exigir que seja feita essa demonstração exatamente do que aconteceu. Eu vou passar para o André aqui, que eu acho que é relevante ele fazer um comentário. E essas projeções atuariais, elas podem dar uma divergência do que o atuário projetou porque aconteceu. Então, não estou defendendo o atuário do senhor, mas, olhando aqui os casos reais, você teve um aumento em salário de vários participantes. Você tem um aumento de salário dos segurados lá, e a sua contribuição incide sobre o salário, obviamente que você projetou lá na avaliação atuarial vai distorcer porque aconteceu no final do ano, né? Então, o atuário projetou 40 milhões de receita, entraram 43. Esses 3 pode ser esse aumento de um grupo de pessoas lá. Vai depender do aumento, a quantidade de pessoas, mas pode distorcer. Aqui você falou que eu ia pagar 5 milhões de benefício, estou pagando 6. Covid, morreu muito mais gente do que a gente esperava. Óbvio que a folha de benefício aumentou, né? Então tudo tem uma explicação, e essa explicação pode ser atuarial, pode ser não atingimento de meta atuarial, pode ser mortalidades acima do esperado. O atuário projeta eminentes, né? Os eminentes são aqueles que já podem se aposentar. Tem atuário que quebra, fala, os eminentes que estão aqui, eles vão se aposentar em 4 períodos. Tem atuário que fala, todos os eminentes vão se aposentar no próximo exercício. Se o número de eminentes se aposentar a mais do que a gente esperava, sua folha de benefício vai subir. Você vai gastar mais, mas tem explicação. Então, tudo tem explicação e dificilmente o atuário vai cravar exatamente o que aconteceu. Mas, se estiver muito distante, pode ser que tenha mais de uma explicação ou tenha alguma premissa que ele utilizou que precisa ser revista para a próxima avaliação atuarial. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Ninguém tem mais dúvida? Já esclareceram todas as dúvidas?
eu agradeci aqui de manhã, mas não agradeci nessa parte da tarde. Então, eu agradeço o convite da PEPREM. Quando a gente fala do curso de atuário para não atuário, eu, André Conde, não ganho R$1 nesse curso, tá? Só para ser bem transparente, é um curso que a gente está fazendo pelo IBA, de uma forma de uma parceria. E, novamente, esse curso eu e o André estamos oferecendo para realmente abrir essa caixa preta do que é avaliação atuarial, das premissas, tá? Então, quando o André fala, faça um curso, a gente não está ganhando nada. Obviamente que se eu fizesse o curso pela minha consultoria, eu ia cobrar. Mas como eu estou fazendo pelo IBA, é de uma forma amigável pela PEPREM e também pela BIPEM, tá? Posso falar? A geração futura nada mais é que a reposição dos servidores que vão entrar futuramente. Então, a geração futura ela é diferente da massa atuarial, da massa de participantes que você tem hoje. Quando você manda para a atuária, você manda a massa que você tem. Só que, durante esses 150 anos do fluxo atuarial, que a gente traz a valor presente, pessoas vão falecer, pessoas irão se aposentar, e aí, obviamente, com o ente federativo tem que fazer a reposição dessas pessoas. Por quê? Porque você fala assim, olha, não vai ter reposição, você vai errar. O ente federativo não vai acabar de uma hora para outra. Então, essa reposição de pessoas ao longo do tempo chama-se geração futura. E aí, muito rapidamente, geração futura, para você fazer essa reposição na nova legislação, você tem limites legais. Você não pode fazer com que a massa de ativos cresça, você tem que fazer reposição 1 para 1. Como você testa a reposição? Você recebe, com isso foram os últimos contratados, nos últimos 10 anos, define a reposição e aplica testes estatísticos, que na minha consultoria eu aplico o T-Student, para ver se aquela hipótese que eu estou definindo para a geração futura está descartada ou não. Então você define ali a reposição. Pô, essa reposição aqui vai ser de 80%. A cada 10 pessoas que saírem, eu vou repor 8. Por quê? Porque teve impacto da inteligência artificial, eu estou vendo que nos últimos 10 anos não está repondo 1 para 1, então você definiu. Depois que faz essa definição, você tem um método para repor essas pessoas. Qual que é esse método? Pode ser o clone. O que é o clone? Você volta com essas pessoas que saíram na aposentadoria e entende como é que ela entrou. Qual que foi a idade que essa pessoa entrou? Qual que foi o salário que essa pessoa entrou? Qual que é o sexo dessa pessoa entrou? Você pega isso aí e coloca no plano. E essa pessoa vai gerar contribuição e vai gerar benefício futuro, né? E aí, quando o atuário traz isso a valor presente na reserva matemática, você tem impacto da geração futura. Outros métodos. Pode ser um método, uma média. Olha, na média, eu vou repor em 25 anos essa pessoa, a média do salário das pessoas que entraram é tanto, você faz pela média. Ou você pode fazer com base estatística na base que você recebeu das pessoas que estão entrando, né? Fala, na média aqui os professores entram com idade X, com salário Y, então você recoloca isso no plano e calcula a geração futura, né? E a geração futura, ela tende a ser melhor que a geração atual. Por quê? Não tem herdados, você não tem paridade, você não tem uma série de coisas que você tem na geração atual que você não tem na geração futura. Então, pode ser que, se você usar as alíquotas da lei atual, a sua geração futura seja superavitária. O que quer dizer? Que você vai ter mais contribuição do que benefício. Ora, se reserva matemática é valor atual do benefício futuro menos valor atual da contribuição futura, e você tem uma sobra aqui da geração atual, nada mais justo que você usar essa sobra para a sua geração atual. Então, você pode ter impacto no plano de custeio, pode reduzir um pouquinho o equacionamento do déficit, pode reduzir um pouquinho na reserva matemática, e todas essas amarras estão lá na 3811, que alterou a 1467, e está na CNRPPS número 05. Tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Só um minutinho que ela está levando. A respeito da segregação de massa, como que é feito o cálculo atuarial? É separado ou ele fica junto? Assim, a portaria, né, determina que, uma vez que tenha sido feita a segregação, ou nos estudos de implementação, sejam feitos estudos separados, né, são duas massas distintas, praticamente duas avaliações separadas, né? Claro, no mesmo caderno da avaliação atuarial, mas são dois planos, dois custeios, né? Não pode haver mistura entre os planos, nem de valores, né, de ativos garantidores, nem de custeio, nem de benefícios, nada. São duas avaliações atuariais. Então,
Então, quando faz a segregação de massa, o atuário, geralmente, né, naqueles casos de contratação só da avaliação atuarial, o atuário é contratado para fazer uma avaliação atuarial e faz duas. E tem que fazer duas. Né? Talvez esse seja um dos motivos que muitos atuários não são muito favoráveis aí à segregação. Né? Mais alguém? Bom, como vocês estão muito interessados ainda em avaliação atuarial, eu vou puxar os 480 slides lá. A gente passa aqui a madrugada fazendo atuário para não atuário. Vamos embora. Boa tarde, meu nome é Enio, eu sou conselheiro fiscal em Sumaré. A respeito da geração futura, vocês mencionaram de manhã um exemplo que tinha lá um lugar que tinha progestão nível 1 ou 2 lá. De acordo com o nível, isso pode incidir alguma bonificação no percentual ou é a mesma tabela para todos os níveis de progestão? E se quem não tem progestão não pode utilizar essa premissa? Entendi. Então, lá na nossa apresentação da manhã, né, acho que você não estava aqui, né, provavelmente, nós de fato mostramos isso. São 3 regras, né, separadas em quem não tem progestão, quem tem progestão 1 e 2 e quem tem progestão 3 e 4. Né? Então, para quem não tem progestão, o permitido para esse ano 2025 era usar só 50% da geração futura. Né? 1 e 2, 60%, e 3 e 4, 70%. Então, é um bônus aí para quem, né, um incentivo, né? Acho, como o André bem colocou de cedo, muito válido. Né? Quem tem progestão 3, né? Quem encarou... Isso, olha lá. Né? E aí, então... adianta aí o ano, né, que vai chegar a 100%. Então, a ideia é subir 10% ao ano. Né? Então, no caso do 1 e 2, vai chegar em 100% lá em 2029. Né? E aí, 3 e 4 né, começa com 70%, chega em 100% lá em 28%. Né? E aí, assim, como a gente colocou de manhã, é importante que você saiba disso, são necessários estudos ali para garantir que nós temos 100% da geração futura. Né? Então, Quem não tem nada de progestão? Olha lá, 3. E quem não tem nada, né? Começa com 50 e vai chegar a 100 só lá em 2030. Né? Então, tem essa diferenciação, sim. Mais alguém, pessoal? Temos mais 2 minutos. Obrigado, pessoal. Mais uma vez. Obrigado a todos aí.